Pronto. Então eu tinha mostrado aqui para vocês, nós tínhamos parado aqui nessa parte dos slides, né? Michelangelo, Donatello, Leonardo, Rafael, e colocando para vocês agora, né, mostrando para vocês, né, qual que é essa ligação, né, Fernando? Eu já expliquei, vou falar novamente para gravar qual que é a ligação. Primeiro, né, os quatro maiores, né, artistas do Renascimento estão aí: Donatello, Michelangelo, Leonardo, Rafael, né? Essa representatividade dos quatro maiores artistas, qual que é a relação que tem com o Renascimento? Então vamos começar. Os quatro principais artistas do Renascimento são as quatro principais tartarugas ninjas, né? Elas são lideradas por quem? Por um rato. O rato que foi, né, o grande transmissor aí das doenças que aconteciam nesse período. Por isso o rato. Eles moravam onde? No esgoto. Porque o esgoto, na época do Renascimento, ele era a céu aberto. Alguém está postando aí no bate-papo, eu não enxergo agora, porque a minha tela tá abertona, sabe? Então aí, se tiver alguma dúvida, vai falando para mim, por gentileza, pode ligar o microfone falando, depois desliga, para eu poder entender, porque não aparece para mim as mensagens de vocês, eu só escuto o barulhinho, tá? Para mim não aparece a mensagem. Então, o que acontece? Então, nós temos aí as quatro, a ligação é essa, né, do Renascimento. O Renascimento lutava contra o período medieval, e por isso que nós temos o cara lá, que é o que os tartarugas ninjas lutavam. Nós temos a April, que era aquela que lutava contra, que era a imprensa, porque na época do Renascimento foi quando surgiu a questão da imprensa, tá? Então, tudo isso, né, é uma questão da ligação com o desenho com o período renascentista mesmo. Então, existe, sim, a ligação do desenho com o Renascimento. E o que eles gostavam de comer depois de enfrentar toda aquela questão, né, toda aquela luta? Era comer uma pizza. E a pizza surgiu aonde? Na Itália. E a Itália é o berço do Renascimento no mundo, tá? E aí nós começamos com Donatello. Aqui nós temos, né, a primeira escultura, uma das esculturas de Donatello, Davi, que muita gente compara com o Davi de Michelangelo, né? A gente sabe que claro que essa estátua aí, a diferença de Donatello é que muitas vezes ele fazia estátua no tamanho natural, diferente de Michelangelo, que gostava de fazer estátuas completamente grandiosas, né? A questão de retratar o nu, como falei para vocês, a questão da pureza mesmo, né? E outra coisa, né? O retrato, né, que eles tinham realmente era de representar nesse período a questão de atletas gregos, né? E o que acontece? Muitas vezes retratava de uma forma diferente, por a de Donatello já é uma estrutura corporal não muito desenvolvida, né? E querendo ou não já se torna diferente, porque já de Michelangelo já é uma estrutura completamente nós vamos realmente perceber, né, nos próximos slides também. Aqui nós temos uma pintura de Rafael, que é considerado o príncipe dos pintores. Aqui dentro aqui nós temos a escola de Atenas. O que mais interessante nessa pintura é que na escola de Atenas, nessa pintura, ele retrata aí, né, um afresco, que esse afresco, e é interessante que ele trabalha gente, fugiu a palavra, há uma perspectiva muito grandiosa, porque a gente percebe a questão da profundidade muito bem estruturada a partir dessa pintura. É uma fresca que está pintada, né, como falei para vocês, no Palácio do Vaticano, e no centro nós temos os filósofos Platão e Aristóteles, né, e outros sábios estudiosos estão aqui ao redor, tá certo? Né, e totalmente identificando aí, existem outros personagens que ele coloca também, que eu não vou, né, identificar agora aqui, mas esses dois aqui já é a questão do Platão e Aristóteles. Se vocês souberem de outros personagens, podem Fernando, falar aí. Oi? é interessante notar na imagem do Platão e do Aristóteles para onde eles estão apontando. Porque o Aristóteles aponta para baixo, se a gente reparar, indicando que Uhum. não é só o mundo das ideias, que esse mundo também serve para fazer ciência e descobrir as coisas. Enquanto o Platão Isso. está apontando para cima, né? Uhum, isso mesmo. Se eu não me engano, Certo? esse aqui, ó, que o senhor está com a seta, um pouquinho para baixo. Esse Não, para aqui. baixo. Isso.
Eu acho que é o Sócrates, ou aquele que está discutindo lá atrás. Lá atrás, né? Porque existem outros filósofos também. Se eu não me engano, diz que aqui no, a Rafael também coloca até Michelangelo. Não sei se é esse aqui, ó. Que ele também coloca até Michelangelo nessa obra também. Né? Querendo ou não, é algo, né, lindo, né, gente? Maravilhoso. Olha essa estrutura aqui. É como se realmente nós estivéssemos olhando uma estrutura completa, né? Como se fosse uma fotografia. Né? A pintura, o retrato da pintura é muito bacana. Então, quer dizer, a gente percebe, né, a delicadeza e também a audácia dos artistas renascentistas. Né? Isso é muito importante a gente perceber. E Rafael, né, como se diz, as suas Não, obras. Oi, depois você pode mandar esse slide. mando. Coloca para mim depois lá no bate-papo. Ah, não, eu posso mandar, colocar lá, adicionar no perfil, né? Lá na sala. Eu vou adicionar lá para vocês, tá? Tá bom? Porque depois eu quero dar uma olhada também. Ótimo, beleza, tá? Então, o que acontece, né? Rafael, como falei para vocês, ele era considerado o príncipe dos pintores, né? E ele tinha, por exemplo, ele era tão especial dentro do Vaticano que ele tinha um apartamento lá dentro do Vaticano, onde que ele pudesse, né, dormir, e ele morreu novo, com 37 anos de idade, ele morreu no mesmo dia do aniversário dele, com 37 anos de idade, dormiu bem, não acordou, né? Então, às vezes deu um infarto fulminante, alguma coisa, né, naquele período que as pessoas acho que nem falavam muito sobre isso, né? E as obras de Rafael realmente elas têm essa questão de comunicar, né, com o observador, né? E essa comunicação que é interessante, ele gosta de realmente fazer suas obras, né, mostrando espaços grandiosos, claros, uma simetria equilibrada, né? E ele foi um dos grandes pintores, pintou muitas Madonas, que são retratos de Maria, de Nossa Senhora, né? E as obras de destaque dele são a Escola de Atenas, que é aquela que nós estávamos anteriormente, e Ressurreição, tá? Que é essa obra aqui. É o momento onde que Jesus, né, então, o ato da ressurreição, e vocês percebem que é completamente diferente, né? Jesus não está naquela coisa da pedra, mas é como se ele criasse aí até mesmo uma modernização na questão do túmulo, né, de Jesus, vamos dizer assim, um túmulo onde que existe toda uma liberdade ali de criação a respeito disso, uma obra muito valorizada. Nós temos o grande, né, gente? O grande que eu falo que foi Michelangelo. Michelangelo foi um dos grandes artistas também desse período, que fez criações maravilhosas, né? E nós temos aqui a figura, né? Primeiro nós temos a obra Pietà, de Michelangelo, né? Porque Michelangelo ele tinha a ideologia que era o seguinte, para ele, né, não era ele que esculpia, era a própria pedra que tinha, a própria pedra bruta que tinha escultura escondida dentro dela, e ele só dava a vida para isso. E que vida, né? Eu penso assim, que vida, porque se você observa, Pietà, a expressão, a questão aqui do tônus muscular, olha aqui as voltas, as veias, os drapeados, gente, é muito rico. Essa escultura Pietà, por exemplo, ela foi colocada para outro artista acabou colocando que foi ele que criou, e foi quando Michelangelo passou uma faixa em Nossa Senhora, assinando, né, colocando, né, a sua assinatura. Uma grande obra. E outra coisa, ele foi um grande pintor. Aqui a gente tem essa visão, né, da pintura de Michelangelo, a criação de Adão, que é uma das pinturas mais famosas, que está no teto da Capela Sistina, tá? E o que é mais interessante, Michelangelo não gostava de pintar, ele gostava de esculpir. Olha que louco! E ele fazia pintura muito bem definida. Como eu já mostrei para vocês, essa questão aqui do lado é o lado do cérebro, né? Aqui, Adão, e ele usava figuras reais, ele fazia pose de pessoas, pedia para pessoas posarem para que ele pudesse fazer essas pinturas. Aqui nós temos um enigma, né? Que aqui Deus está abraçado com Eva, tá? Eva que presente já, né, na questão da pintura de Michelangelo. Olha que interessante. Essa semana eu vi uma charge, né, com essa pintura, aonde que Adão e Deus estão com luvas, né? Por causa da questão de não ter o toque,
né, do comprimento, né, a criação ser de um braço diferente. Então, o que acontece? Essa aqui, né, como se diz, o corpo vigoroso de Deus, né, que coloca, além de estar vestido por ser uma pessoa, uma questão, né, santa, a representação santa, é como se o humano retratasse o humano no nu, tá? E o nu dentro da igreja sendo trabalhado a partir daí também, que é muito interessante, né, esse corpo. E aí, esse ideal de beleza muito baseado na ideologia da Grécia, né, o ideal de beleza, o corpo perfeito, o corpo bem, com suas formas bem linear, né, bem elaboradas, bem trabalhadas a partir daí, tá? Bom, e aí o que nós temos, né? Michelangelo, né, ele trabalha aí durante 4 anos, né, na pintura do pé da Capela Sistina, onde que ele retrata cenas do Antigo Testamento, e o que é mais interessante é que ele trabalha essa cena e ele mostra todo mundo na cena, quando ele divide a capela, né, em 9 partes, e cada parte tem uma cena, e todas essas cenas do Antigo Testamento era como se elas estivessem voltadas para o centro, que era a criação de Adão. Dentro dessas pinturas, as que mais se destacam é o teto da Capela Sistina e a pintura da Sagrada Família também. Michelangelo dizia que ele pintava para ganhar dinheiro, porque ele ganhava mais dinheiro pintando que fazendo escultura, porque a escultura era demorada, né, demorava às vezes muito tempo, e às vezes não dava o lucro necessário. E ele também, além da Pietà, ele fez outras esculturas famosas, né, como, né, a criação, ó, o Davi, né, também de Michelangelo, demorou muito tempo. E aqui toda a estrutura, toda a pintura da Capela Sistina foi feita por Michelangelo. Ele criou andaimes, né, nesse período, ele pintava deitado. Passava uma camada de gesso, e ele era muito perfeccionista. Então, se ele errasse alguma coisa, ele desmanchava tudo e fazia tudo novamente. Então, ele tinha a questão da perfeição. Ele fazia num papel, depois ele martelava, tipo, furava, e depois ele vinha e passava a tinta por cima. Aqui, essa pintura dele aqui, é o juízo final. Nessa pintura do juízo final aqui, ele fez essa pintura com todas, né, com todos nus, e aí um papa que eu não me lembro entrou, e esse papa, então, ele começou a falar, olha, esse povo está muito pelado nesse altar, não tem jeito não, apaga isso. E como o artista da época viu que era uma obra importante de Michelangelo, não podia desaparecer, ele jogou panos sobre as genitálias que estavam expostas aí, né, de todo o público aí dessa pintura, tá? Então, mais um trabalho interessante de Michelangelo, tá? Aqui nós temos Piedade, né, de Michelangelo também, aí já vem o nome da Piedade, e o Davi todo, né, imponente, com toda, né, sua estrutura. Eu tenho até uma réplica pequenininha que eu deixei cair no chão, quebrei, colei, mas ela ficou toda torta, né, mas eu tenho uma réplica dessa escultura de Davi aqui, de Michelangelo, tá? E olha a diferença, né, de um Davi para o outro. Aí nós temos Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi o mais, vamos dizer, mais doido de todos os pintores renascentistas, porque ele era um cara que gostava de fazer muita coisa ao mesmo tempo, e ele fazia muita coisa mesmo ao mesmo tempo, só que ele não conseguia terminar tudo aquilo que ele fazia. Então, muitas pinturas de Leonardo da Vinci elas foram encontradas inacabadas, né, porque ele começava e não terminava, muitas de suas pinturas. Escultura, ele fez uma, e se eu não me engano, essa escultura até foi destruída, foi quebrada num conflito que teve, né? Ele fez pinturas, várias pinturas nas paredes, vários afrescos, mas esses afrescos também foram se perdendo ao longo do tempo, sobraram pouquíssimos, né? Como o afresco da Santa Ceia, né? Ou da Última Ceia, e ele utilizava nas suas tintas para fazer esses afrescos clara de ovo, e acaba que isso descascava depois de determinado tempo. Então, por isso que a conservação dessas obras acaba que não foi, né, foi colocada em continuidade, mas ele era um criador nato, ele criou, né, primeiro ele começa sendo um grande anatomista. Aqui nós temos duas obras de destaque,
aqui que é a Virgem dos Rochedos e a Virgem o Menino, né? E o que é mais interessante, amamentando, eu acho que eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, sobre a questão da amamentação, que era audacioso, hoje até mesmo hoje uma mulher se vai amamentar no shopping já cria uma certa polêmica, né? Aqui nós temos a Última Ceia, ou a Santa Ceia, tá? E a Mona Lisa. Mas o que é interessante é essa estrutura que se encontra hoje, totalmente destruída, como eu já comentei com vocês. Ele foi anatomista, né? Então, Leonardo da Vinci, ele se interessou pela anatomia humana, ele começou a estudar a anatomia humana, e aí ele também começa a fazer desenhos relacionados à questão do humano. Então, por isso que muitas vezes suas obras é muito realista, porque ele tem uma noção muito forte do corpo humano, tá? Por exemplo, ele tem anotações, para vocês terem uma ideia, de todo o processo de uma gravidez, já naquele período, de como o feto se movimentava durante todos os 9 meses. Ele fez um estudo até avançado para a época da anatomia humana. Só que como ele começava a fazer as coisas e não terminava, ele começou o estudo da anatomia humana e quem terminou esse estudo foi Michelangelo, que os dois não se bicavam, eram grandes inimigos, tá? Eles não se bicavam. Então, o que é mais interessante nisso tudo é que ele era anatomista, ele criava máquinas, ele criava tudo, ele tinha o pensamento dele borbulhando o tempo todo. Ele pagava propina, vamos assim dizer hoje, propina, né, para os coveiros, para tirar os corpos do cemitério e levar para a casa dele, para ele secar os corpos, tanto que ele era, né, louco. Além de tudo, ele foi um grande urbanista, né? Aqui tem a questão dos estudos, olha esse aqui que interessante, aqui é o estudo da questão da mulher grávida, da questão do feto, como se comportava, a questão dos músculos, ossos, tudo isso ele foi estudando a partir daí. Tá? Outra coisa interessante de Leonardo da Vinci é que ele era urbanista. Tá? Eu vou falar daqui a pouco. Já que está falando da Mona Lisa aqui, outra pintura muito famosa de Leonardo da Vinci, que a gente também tem essa estrutura aí, porque Leonardo, realmente, Mona Lisa tem vários significados a respeito, como eu comentei com vocês. Se a gente coloca uma foto de Leonardo da Vinci ao lado de Mona Lisa, a gente muitas vezes faz uma comparação muito profunda, praticamente era o lado feminino, a Mona Lisa no rosto. Hoje, a Mona Lisa aí é uma das obras mais visitadas no Museu do Louvre, né, em Paris. Né? É como eu falei para vocês, a altura, né, é muito decepcionante, porque não é grande, tá? Esse sorriso misterioso da Mona Lisa, o olhar, né, e muitas vezes perguntam, será que ela está sorrindo, será que ela está sofrendo, será que como que ela está? Né? Ou será que Leonardo da Vinci também ele quis provocar essa dúvida na gente sobre esse sorriso a partir daí? Né? A profundidade dessa obra também mostra para a gente os detalhes que ele trabalha também dentro da Mona Lisa, a questão da luminosidade também muito presente aqui na região central da obra, né? E o que acontece? Né? Ele coloca essa precisão dentro da pintura, né? E aqui também um véuzinho que a gente praticamente nem nota, né? Uma sobrancelha, né, que também não é transmitida para a gente não sabe se ela está, que existe um detalhe muito impreciso aí dentro dessa obra também, né? Então, a gente percebe essa estrutura da Mona Lisa, uma pintura muito famosa, mas também conhecida como Gioconda, porque muitos colocam que foi uma encomenda feita por um mercador, né? E aí coloca-se o nome. Aqui o exemplo da anatomia, né? E ele pegava isso, né? E ele tinha habilidade muito grande para essas pesquisas. E aqui o homem vitruviano, né? A figura masculina desnuda, que o homem é medido. Então, se eu pego aqui dessa ponta a essa ponta, é o tamanho da minha altura. Se eu pego o meu antebraço, é o tamanho do meu pé. Então, as medidas do corpo é 9 vezes a minha cabeça, também dá o tamanho da minha altura. É algo mais ou menos assim. Então, o que acontece? Isso é baseado, vem de Vitrúvios, né, que era um importante arquiteto romano, né, que trabalha essa arquitetura, e aí ele baseia-se nisso para criar, então, o homem vitruviano. Né? E aí tem o Tratado de Vitrúvios, né, que é a obra aí que vocês depois eu vou mandar para vocês quiserem ler a título de curiosidade também. E além de tudo, Leonardo da Vinci era urbanista, né? Aí nós temos ele como urbanista também.
ele projetou cidades perfeitas, né, que pudesse ter uma estrutura mais profunda a partir daí, né? Por exemplo, ele organiza uma cidade, ele coloca canais de transporte em cidades, pensando nas cidades, onde que as pessoas pudessem, ele divide os espaços, né? Ele coloca ruas cobertas para proteger do sol, da chuva, nesse momento ele já previa já sistema de esgoto, então ele já tinha nos seus projetos de cidades que foram encontrados sistema de esgoto para a questão da limpeza e saúde pública. Então, tudo isso Leonardo da Vinci retrata e ele vai nas suas pesquisas. Fora as suas criações, né? Porque aí nós temos essas criações aí, as invenções, ele tinha esboço de helicóptero, esboço submarino, paraquedas, embarcações, veículos, máquinas voadoras, pontes, enfim. Leonardo da Vinci era um grande criador. Só que, na verdade, é como falei para vocês, muitas vezes considerado louco, porque acaba que a sociedade não consegue entender, né, um artista desse grande porte, por exemplo. Então ele era tido como louco, como desorientado, aquele que pegava as coisas e não entregava, enfim. Tudo isso era colocado. E aí nós temos também o Renascimento fora da Itália. Então eu coloquei isso, não é muito cobrado, mas é bom a gente comentar. Fora da Itália nós temos Thomas More, William Shakespeare, que todos vocês conhecem. Então William Shakespeare, né, com seus textos, Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, né, e várias outras Megera Domada, várias outras escritos, e Shakespeare, querendo ou não, ele era muito à frente do seu tempo, né, muito à frente. Então ele escreveu textos, se você pegar os textos hoje, parece que foi escrito ontem, se você ler mensagens prontas de Shakespeare, e tem aqueles, como é que fala, aqueles desacreditados, né, os que gostam de levantar conspiração, fala que Shakespeare não existiu, foi uma invenção, que não tinha como a pessoa naquela época escrever. Mas é o que eu falo, gente, a gente não pode duvidar da capacidade humana. E ele teve uma capacidade de escrever textos que são reeditados, que são reinventados, que eu falo na questão da interpretação até os dias de hoje. E aí nós temos na França também, Rabelais, Montaigne, né, e outros aí que começam a fazer parte, mas é a título de curiosidade também. Aí nós temos em Portugal o Gil Vicente, com teatro também, que vem os altos, o Alto da Visitação, o Alto dos Reis Magos. Se eu não me engano também, se eu estiver errado, alguém me corrija, mas eu acho que o Alto da Barca do Inferno, que é o texto que vocês já apresentaram, também é de Gil Vicente, não é? Ou não, ou eu estou enganado? Ou alguém possa me confirmar? É uma dúvida que eu tenho. O Alto da Barca do Inferno é de Gil Vicente? Eu acho que é. Eu acho Mas que não tenho né? certeza. Eu também não tenho, mas eu acho que é de Gil Vicente também. E esse começou os Altos, que eram essas peças, né, que traziam uma moral religiosa, mas claro, tinham uma liberdade. Aí nós temos os Países Baixos, Holanda e Bélgica também, Jan van Eyck na pintura, Ione Busch, né, e na Alemanha, Dorer, Robin. Todos esses, então, começam a fazer parte da pintura do Renascimento a partir daí. Né? Então, é interessante a gente perceber a riqueza do Renascimento. E, Fernando, o Renascimento, ele chegou no Brasil, ele chegou, né, veio para o Brasil, não teve essa estrutura no Brasil, porque o Brasil ele foi colonizado, Portugal já estava começando a ideologia do Barroco, que é o assunto que nós vamos entrar na nossa próxima aula, tá? Começa a entrar no Barroco a partir daí, e as estruturas são completamente diferentes, né? Muda completamente a maneira de pensar, porque, como eu falei para vocês, o Renascimento, né? O Renascimento, ele já começa a perder força a partir de determinados momentos, porque houve aí uma reação da Igreja Católica em cima da questão da reforma protestante. E aí o que acontece? Então isso muda completamente a maneira de pensar, e a Igreja quer novamente resgatar uma ideologia já diferente, né, do Renascimento, para trazer em voga. Gil Vicente é o autor, né, do Aula da Barca do Inferno. Obrigado, Carol.
E é isso. E Gustavo, que perguntou, Shakespeare nasceu no Reino Unido? Olha, eu não sou bom em geografia, tá? Mas o Reino Unido, se eu não me engano, o Reino Unido é a junção de vários países, né? Inglaterra, que mais? Escócia, País de Escócia, Gales, é, Irlanda. isso, então são. Obrigado. Então, essa é a união de vários. Um cafezinho para dar uma acordada. Essa é a união de vários é, países, né? Então, por isso que ele, às vezes pode falar mesmo, nasceu no Reino Unido, né? Porque nasceu em um país que faz parte do Reino Unido, né? Que tem aí, né, essa diferença. Mas Shakespeare, gente, se a gente for falar de Shakespeare, é uma aula inteira falando de Shakespeare, né? Porque tem um The Globe, que é o teatro, que tinha estrutura de teatro maravilhoso, que ele construiu, que tem a réplica hoje, né? Então ele fazia apresentações teatrais. Tem um filme, quem quiser assistir esse filme, Shakespeare Apaixonado, Shakespeare in Love, não sei se vocês já assistiram, que narra uma parte da vida de Shakespeare. O filme, ele é baseado em fatos reais. Mas na época, muitos críticos, porque o filme é de 1997 e 98, né? Foi o filme que teve a atriz que faz o filme, que eu achei que ela interpreta mal pra caramba, concorreu ao prêmio de melhor atriz com a Fernanda Montenegro, que foi na época do Central do Brasil. E a Fernanda Montenegro, todo mundo, até os críticos americanos da época, achava que era a Fernanda Montenegro que ia ganhar o Oscar nesse período. Fernanda Montenegro perde o Oscar para essa mulher que faz esse filme Shakespeare Apaixonado, que eu fiquei horrorizado também na época, né? Porque a gente era, naquela época eu também ficava assistindo filmes assim, né? Adolescente, ensino médio, você tá ali, né? Entra no combate também para lutar pela que você acha que vale a pena, né? E Fernanda Montenegro interpretou divinamente bem, ganhou todos os prêmios que ela concorreu como melhor atriz, ela ganhou todos os maiores prêmios de melhor atriz, e o Oscar, que era um dos prêmios, ela perde. Então, uma atriz que não interpretou nada bem, e houve crítica nessa época de entrega do Oscar, só que essa entrega do Oscar aí, ela foi criticada, e ao mesmo tempo, né, foi colocado que os acadêmicos não aceitavam ainda um prêmio de melhor atriz para um uma latino-americana, que era a Fernanda Montenegro, né? Então, assim, a gente percebe essa estrutura completamente diferente a partir daí. E Shakespeare Apaixonado narra essa história, que não é considerada biográfica, mas muitos críticos falam que foi essa vivência que ele teve a partir daí, tá? E que narra essa história que vale a pena assistir, porque mostra a estrutura do The Globe, como era visto o teatro naquele período. A mulher não podia interpretar, então eram os homens tinha uma voz mais fina que fazia os papéis femininos naquele período, e era Renascimento, que estava buscando uma liberdade, tá? As mulheres às vezes tinham doce. E você vê no filme também a convivência dos ratos ali no meio da convivência do povo, a estrutura de como jogava lá o lixo, jogava o que eles faziam de dejetos humanos, jogava no meio do povo também. Então, tudo isso a gente vê no filme, né? Shakespeare é uma loucura. É muito bom estudar, é muito bom pesquisar a respeito dele, porque vale a pena, né? Então, assim, é muito bacana, né? E isso faz parte da estrutura do Renascimento. O Renascimento, ele nos conduz a partir daí, né? E só que ele vai perdendo força ao longo do tempo. Ah, eu não... Oh, gente, meus cachorros lá, tipo, pode parar, vocês duas aí. As minhas cachorras, pode parar. Fica quieta. Vai. Ela estava no quarto, presa, assim. Elas saem, elas vazam, elas conseguem até abrir as portas. Pode parar. Sossega as duas agora. Eu não sei, Gustavo, de que ele faleceu. Acho que foi a questão da idade mesmo, né? E aí, eu não lembro de Parece que quê. por conta de um tumor que ele teve no olho. Ah, muitos falam isso mesmo. Não era tumor, tem uma coisa cerebral também, eu não sei. Eu sei que eu confundo muita coisa a respeito dele, né? Eu não lembro direitinho, mas acho que foi isso. Ele era muito inteligente, né? E outra coisa, casou com um monte de mulher, viu? Mulherengo, cada texto que ele escrevia era especial para alguém. Agora você pensa, né? Eu fico muito assim, eu parei para pensar esse dia, eu estava debatendo isso. Não lembro com quem. Gente, pensa naquela época, escrever um texto, né? Romeu e Julieta, pensando uma mulher que é apaixonada com. É muito folhetim
Eu falo que o Shakespeare ele criou a novela sem saber que ia ter novela futuramente na TV. O mocinho que gosta da mocinha, que luta porque a família do moço não concorda que os dois ficam juntos, aí eles fazem de tudo para ficar junto. É um pouco malhação, né? Que tem um vilãozinho que quer destruir. Ele tinha muito isso nas suas, nos seus textos. Né? E teve vários textos dele que virou novela. Por exemplo, A Megera Domada foi que baseou a novela O Cravo e a Rosa. Catarina Petrucco, né, o Valcir Carrasco usou os mesmos personagens e fez do Cravo e a Rosa um grande sucesso. A novela foi vendida para 87 países, para vocês terem uma ideia, né, baseada no texto livre de Shakespeare. Então, em alguns países, né, a novela foi chamada de Megera Domada. Sim, João Neto, tem alguma pergunta? Don Quixote, eu não me lembro se é da mesma época. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Época que era um Don Quixote. Né? Porque eu acho que Mulher também era da mesma época, né? Nós temos também Mulher. Deixa eu ver. Don Quixote. De la Mancha. É 1547, né? Então é da mesma época. A primeira edição foi publicada em 1605. Então, da mesma época também, Don Quixote, também da mesma época. O Doente Imaginário de Molière também é da mesma época, que era o doente imaginário, o cara que se sofria, que fingia que estava doente o tempo todo, né, que também é outra, né, outro texto maravilhoso também, o Doente Imaginário, que eu vi uma apresentação do Grupo Galpão, que veio apresentar aqui em Araguari, foi muita pouca gente, um grupo famoso, e tanta vergonha, né? O povo pede tanto arte em Araguari quando tem, né? As pessoas acabam. E outra coisa também, falando que também a prefeitura, né? Às vezes assim, a estrutura da divulgação também é muito frágil, né? Fraca, e aí acaba que as pessoas não ficam sabendo. Mas foi essa estrutura também. E isso vai ter no Renascimento, que vai trazendo essa estrutura para nós até os dias de hoje. Né, que eu falo, é muito rico tudo que eles fizeram, as pesquisas que eles fizeram, a investida de tudo, muito rico, muito audacioso para a época, né? Eu acho isso muito bacana. Meus queridos, amados e amadas, tem mais alguma coisa para colocar, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar a respeito do nosso encerramento do Renascimento? Eu acho que vocês já estão dominantes do Renascimento, porque o que a gente estudou de Renascimento não está escrito no gibi. Né? Tá bem profundo. Se cair uma questão aí no vestibular, alguma coisa, tenho certeza que vocês vão estar firmes e fortes aí. Tem alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Se tiver alguma dúvida, alguma colocação, alguma curiosidade aí, tá aberto aí. A Divina Comédia também é dessa época. A Divina Comédia, Doente Imaginário, a Divina Comédia eu lembro. Tem um outro livro também, que é dessa época, que eu li na faculdade. Livro chatíssimo, que vocês vão ler. Todo mundo acaba lendo na faculdade. Que é o... Gente do céu, eu tava com esse livro na cabeça esses dias. Esqueci o nome do livro de... Ai, Maquiavel, gente. De Maquiavel. Alguém lembra do livro de Maquiavel? O nome? É o Príncipe. O Príncipe. Isso. Também dessa época. Também. E... Então, para você ver, muita coisa aconteceu nessa época que é utilizada até os dias de hoje. Tá? Muitos textos, muitas coisas também. Tá bom? Mais alguma dúvida, moçadinha? Tranquilo? Então, eu desejo para vocês um beijo no coração. Fique em casa, tá? Tenta resolver mais problema em casa. Tchau, fica com Deus. Bom fim de semana. Bom feriado! Sexta-feira é feriado. Tchau. Tchau para vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau, até. Deus abençoe cada um de vocês, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. João Pedro, todos vocês, um abração.
Irete, Thaisa, tá? Até Carlos. E até a próxima aula, se Deus quiser.